Eu acho muito curiosa essa questão do Gabriel na F1, porque, assim, quando você tem um piloto que é campeão direto da F3 e F2, ele chega com um hype absurdo, né? Ele tem um hype absurdo lá fora. E você teve isso no Piastri, teve isso no Leclerc, teve isso no Russell, tá? Mas o Bortoleto, apesar de ele ter tido hype, aqui no Brasil obviamente ficou muito grande, lá fora esse hype não foi tão grande. Ele nunca foi tão grande assim quanto foi para outros pilotos, como o próprio Piastri, como o próprio Leclerc, como o próprio Russell, como o próprio... É isso, acabou, né? Campeão de F2 e F3, isso aí acabou. Mas o hype dele lá fora especialmente, claro que se você fosse em mídia especializada, pessoas que sabem o que estão falando, sempre colocavam ele lá em cima. Eu lembro de ler matérias, principalmente no começo do ano, quando eu fiz lá, o ranqueando novatos, como eu acho que cada novato vai ser. Eu li muitas matérias de auto esporte, eu li matérias de The Race, todos eles, assim, mídia especializada, pessoas que entendem de Fórmula 1, colocavam o Gabriel lá em cima, né? Falando, não, pô, talvez ele tenha um ano difícil porque é Sauber, mas ele é um cara que tem o talento pra chegar lá em cima, tá ligado? Ele tem esse talento. Só que ele vai precisar de um carro pra se provar, e quando ele teve, ele conseguiu se provar e tal, mas numa Sauber é difícil você mostrar qualquer tipo de talento, né? E especialmente aquela do começo da temporada. Só que muita gente, de novo, lá fora especialmente, aqui no Brasil tinha um pouco também, mas lá fora especialmente, tinha essa dúvida, essa questão de, mas será que ele é tudo isso mesmo? Mesmo com o título de F2 e com F3, tinha muito questionamento. Você tem a própria fala do Helmut Marko, né, colocando ele como piloto B, atrás do Ricciardo, do Antonelli. Os próprios rankings em geral, muita gente lá fora colocava, tipo, Antonelli e Berman acima do Bortoleto, assim. Cara, e assim, beleza, eu entendo até o Berman, ele é um bom piloto, é um piloto bom pra Fórmula 1, mas eu nunca entendi esse hype todo que colocavam, tipo, nossa, o geracional, porque ele é britânico, né? Por isso, na verdade, esse é o motivo. Mas botava, inclusive, em alguns rankings o Berman acima do Bortoleto, de que o Bortoleto, apesar de ter feito o que fez na base, não ia dar certo na Fórmula 1, e eu vi muito disso acontecer. Você teve alguns nomes mais vocais específicos, como o próprio Helmut Marko, e você ainda percebe algumas coisas, tipo assim, quando o Bortoleto tá tendo boas corridas e os pilotos europeus não, o gráfico de rookies não aparece. Aí na última corrida que o Bortoleto não teve uma boa prova e os rookies europeus ali, né, o Berman, o Antonelli estavam bem, o gráfico de rookies ali, ó, pá, estouradaço na tela pra todo mundo ver, tá ligado? Então, assim, o Gabriel, ele entrou com esse questionamento, ele entrou com esse pé atrás, ele entrou numa situação que você tinha um questionamento bizarro em cima dele, e a gente sabe o motivo, porque ele é sul-americano. Eu falei europeu, mas o Piastri não é europeu, obviamente, ele é australiano, mas é mais questão de ser um piloto sul-americano. Se fosse um piloto africano ou sul-americano, né, qualquer um desses dois pontos, ele ia ter esse questionamento em cima dele, né? Ou se fosse um do sudeste asiático, ele também provavelmente teria esse questionamento em cima dele. Mas quando a gente tá falando de, não, pilotos de países desenvolvidos, aí nunca tem questionamento. É o cara campeão, o cara é campeão de tudo, ele vai ser campeão da Fórmula 1. Agora o cara não é desses polos, né, do mundo do norte, mesmo que a Austrália esteja no sul, ela entra, ele tem até aquele... eu lembro de ver um gráfico na aula de geografia na escola, que é a curva do norte, né, que tipo, corta ali a América do Norte, Europa, faz uma curva pra pegar a Austrália e é isso, né, o mundo norte, que é considerado no mundo, né, que são os países desenvolvidos e tal. Agora, o piloto sul-americano nunca vai ter... assim, isso é inevitável, tá? O piloto sul-americano nunca vai ter o mesmo hype. Claro que, de novo, quem entende de Fórmula 1, quem entende de automobilismo, vai enxergar isso. O Binotto fez e lutou pra trazer o Bortoleto pra Sauber porque sabia do potencial dele. A Ferrari luta e defende o Rafa porque sabe do potencial dele. Mas sempre vai ter o pessoal que vai questionar porque sim. Pois bem, agora isso nos leva aqui a um vídeo que foi feito aqui nessa quinta-feira, no pré-GP da Itália, que entrevistaram o Gabriel Bortoleto, conversaram com ele e perguntaram para ele sobre como que ele se sente com essa questão da disputa para ver quem é o melhor novato e como ele se sente pensando no futuro. E eu vou tocar para vocês, é melhor do que falar. Gabby, I spoke to Jonathan Wheatley after the Sanford Grand Prix and asked him if he thinks you're the best of the rookies. And he said he doesn't compare drivers, but he thinks you're doing really well, you've matured. How proud does that make you, and how do you compare yourself with the other rookies? Well, I believe I'm doing a good job. You know, I know where we started the year with. You know, I know we had a car that was really struggling and not in the right window at all. So maybe at the beginning of the year I was not able to show some performance that other rookies were showing at the time. But, you know, I growed a lot in that moment. I learned so much. You know, I was doing mistakes back then that I improved, and I've not been doing any more this exactly mistakes.
Eu queria pausar nesse primeiro momento aqui porque eu acho que foi uma boa resposta do Gabriel até aqui. O drop the mic que ele dá no final dessa entrevista é muito bom. É muito bom mesmo. Mas aqui essa parte eu acho que ele foi, tipo, perfeito, cara. Ele falou o que ele tinha que falar, ele falou a questão da Sauber, ele falou das dificuldades da Sauber, que não era o melhor carro, que não era o carro ideal, não recebeu o carro ideal nas mãos, e quando ele tem os finais de semana bons, eles têm que ser perfeitos pra lutar aí pelo P6, pelo P7, que é o máximo que esse carro vai conseguir fazer. E ele cometeu erros no começo, ele não se isentou disso, porque ele cometeu. E ele cometeu muitos erros. Na Austrália mesmo, apesar do problema da suspensão, ele cometeu erros. No Canadá, ele cometeu alguns erros, na minha opinião. Se vocês forem ver os vídeos no clube que eu falo pós-corrida da Austrália, do Canadá, cara, eu critico bastante, porque eu acho que o Bortoleto errou muito naquela corrida. E ele tem que reconhecer, tipo, mano, eu errei. E ele tá no ano de novato, ele vai errar, é inevitável. É inevitável que o novato erre, cara. Gente, a gente também não pode... Tipo assim, tem gente que fala, não pode criticar. Tipo, não, quando ele errar eu vou criticar, porque também é o meu trabalho falar corretamente sobre o mundo da Fórmula 1, sabe? Eu quero e torço pro Bortoleto, e tipo, esse vídeo aqui é exatamente pra falar o quão foda eu acho ele. No final vocês vão entender. Mas... quando ele errar, eu vou criticar, porque é o meu trabalho também. Eu trabalho comentando Fórmula 1, além de outros esportes, outro esporte, futebol. Mas eu trabalho comentando Fórmula 1. Então eu preciso dar opinião sincera, não posso ficar passando pano pra quando ele erra. E ele admite os erros, e ele vira e fala, gente, eu errei, não cometo mais aqueles erros, tipo, também deixando entender, eu ainda não sou perfeito, eu ainda cometo os erros. Mas não aqueles erros que eu cometi no começo. E que ele tem ainda um chão muito grande pra evoluir, mas a partir de agora da entrevista que fica foda. So yeah, again, it's difficult to compare. I think Isaac is doing an amazing job, getting his first podium. But, I wish I can also have the performance to be there every weekend, and then maybe I will get a podium or something. It's not easy for us, we really need to do everything perfect to be fighting for that top 8, top 7. And not every weekend we can achieve that. So I will just do my job, because my goal in Formula 1 is not to be the best rookie, is to be one day the best driver. And to do that, I'm not here to fight for a rookie championship, I just want to do the best job I can, learn, grow, and in the future achieve my bigger goal. Cara, isso foi gelado. Isso foi gelado. Isso foi sensacional, cara. Que fala do Gabriel, velho. Meu objetivo na Fórmula 1 não é ser o melhor novato. É ser o melhor piloto. Acabou, ponto. E é isso. Cara, porque assim, como eu falei, qualquer piloto, eu não tô falando só por ser brasileiro, qualquer piloto que vier de qualquer lugar que não seja da curva norte e tal, vai ter o questionamento. Cara, assim, não é no questão de xingamento que eu vou falar, mas é o bagulho. Cala a boca e pilota, entendeu? Mostra na pista. Cala a boca deles na pista. Porque depois esses mesmos caras vão ficar falando, olha aí como ele é bom, eu sempre soube ali. Agora, todo mundo que tá criticando, todo mundo que ficou falando, não vai viver o hype, não vai sobreviver o hype dele de campeão, não. São as mesmas pessoas que vão estar falando agora, não, olha como esse Gabriel é foda, olha como esse Bortoleto é foda. E ele vem fazendo isso, tá? Ele já impressionou muito lá fora. Hoje já é meio diferente o cenário. Lá fora o pessoal já reconhece muito mais, de forma muito mais intuitiva do talento que ele é, do craque que ele é. O craque do volante. Não tem uma frase legal pra falar, tipo, craque, assim. No futebol você fala o craque da bola, né? Mas ele não tem o craque do volante, o craque do pneu. Não tem um na Fórmula 1 que fica legal. Tentei criar um paralelo agora, não deu. Mas é isso, cara. Tipo, mano, é o que ele falou. A Sauber num final de semana bom, pode brigar por top 8, top 7, top 6. E é isso que ele pode fazer. Óbvio que ele queria estar, assim como o Isaac, tendo um carro que num bom final de semana pode brigar por pódio, mas ele não tem isso. E o objetivo dele agora é fazer o trabalho, melhorar como piloto, melhorar dentro da equipe e se preparar para quando o dia eventualmente chegar, né? Que o Binotto falou lá que o objetivo da Audi é ser campeão em 2030, daqui 5 anos. E provavelmente esse objetivo com o Gabriel. Eles não fizeram todo o investimento no Gabriel para não deixar ele lá. Então esse primeiro regulamento da Audi é para se adaptar e construindo um carro melhor, muito mesmo como a McLaren fez com o Norris. De ter ele nesses primeiros anos, evoluindo com ele e daí eventualmente entregar o carro para ele ser campeão, apesar de que a situação tá difícil para ele. Mas é isso que eles provavelmente querem fazer com o Gabriel também. Evoluir ele com esses anos, evoluindo a equipe e eventualmente em 2030, que é o projeto que ele falou, de estar disputando o campeonato mundial, entregar um carro pro Gabriel. E, cara, com esse pensamento, com a habilidade que ele vem mostrando, eu tenho certeza que a gente tá realmente vendo um piloto brasileiro que pode ser campeão da Fórmula 1. Eu realmente acredito.